Fábio Joly e sou professor de História Antiga na UFOP. Vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que tem apoio do CNPq, intitulada Liberdade, Escravidão e Cidadania, de Augusto Anero. Essa pesquisa é desenvolvida no Laboratório de Estudos sobre o Império Romano, vinculado ao Departamento de História da UFOP. O objetivo geral desta pesquisa é estudar a manumissão, ou seja, a libertação do escravo, e as formas de integração social e política dos libertos na Roma Antiga, tomando em consideração o período que vai de Augusto até Nero, ou seja, de 31 a.C. até 68 d.C. As fontes com as quais eu trabalho são basicamente literárias. As principais são os anais de Cornélio Tácito, as biografias dos imperadores de Suetônio e a história romana de Dion Cássio. Mas eu trabalho também com fontes contemporâneas ao período, como Sêneca, Petrônio, Columela e Pércio, autores que escreveram à época de Nero. Os estudos sobre escravidão romana, em geral, tendem a privilegiar recortes mais amplos. Por exemplo, se estuda a escravidão durante a República, ou durante o Principado, ou ainda na Antiguidade Tardia. Contudo, eu penso que o exame de um período mais específico permite examinar com mais atenção uma documentação circunscrita, né? E a partir daí, sobretudo, tentar entender um ponto que me interessa bastante, que são as tensões políticas em torno da escravidão. Ou seja, no modo como essa instituição acaba indo além da esfera econômica, né, e impactando a relação política, social entre os próprios cidadãos. O período Júlio Cláudio é interessante nesse sentido, porque a documentação do período menciona, sobretudo Tácito, alguns debates políticos importantes sobre a questão da manumissão e do controle dos escravos durante o Principado. Por exemplo, em 56 d.C., a época de Nero, tem-se um debate no Senado em que se propõe a revogação da liberdade dos libertos ingratos. Há também outro episódio, 5 anos depois, em 61 d.C., quando o prefeito da cidade de Roma, Pedânio II, é assassinado por um de seus escravos, e a seguir um costume antigo, todos os escravos da casa deveriam ser torturados e executados. No caso, eram 400 escravos. Isso também gerou uma comoção no Senado e na plebe de Roma, levando a uma intervenção do imperador. Tais debates ocorreram sobretudo nas décadas iniciais do Principado, porque este é o momento em que houve uma rearticulação das relações escravistas por meio da promulgação de uma legislação sobre manumissão por Augusto. Augusto instituiu uma nova categoria de libertos, os chamados latinos, junianos, que não eram cidadãos romanos, ou seja, quando eram manumitidos, não recebiam automaticamente a cidadania romana, como ocorria antes na República, quando era realizado um ato de libertação perante um magistrado. O resultado dessa política inaugurada por Augusto foi que o grupo dos libertos, já antes bem heterogêneo do ponto de vista social, se tornasse agora mais diverso do ponto de vista jurídico. Então passaram a se relacionar diferentes formas de manumissão com diferentes níveis de cidadania. Isso gerou, né, tensões políticas a respeito de como seriam integrados os ex-escravos à sociedade romana. Então, uma das hipóteses desta pesquisa é que a escravidão se tornou, dentre outros, né, um campo de competição política para a aristocracia, onde se debatiam essas diferentes formas de atribuição de cidadania e o próprio papel do Senado e do imperador dentro dessa esfera. Os cursos das fontes literárias do período, em especial do Principado de Nero, refletem esse ambiente de competição aristocrática em torno do conceito de liberdade, de libertas. Autores como Sêneca, Pércio e Petrônio tendem em suas obras a minimizar a liberdade juridicamente adquirida pelo liberto. Isso no intuito de reforçar a posição inferior do ex-escravo na sociedade e advogar que a verdadeira liberdade, né,
deveria ser conquistada na prática, no cotidiano, e não seria o mero resultado de um ato de manumissão. Então, o ex-escravo teria que lutar para ser livre, né? Fazer merecer a cidadania romana. E essa é justamente a lógica por trás daquela legislação augustana que criou a categoria do latino juniano. Esta categoria, né, poderia apenas ascender à cidadania romana caso o liberto realizasse alguns serviços para o Estado ou recebesse a cidadania por concessão do imperador, ou ainda por meio de um casamento com um cidadão romano. Ou seja, a ideia principal agora é que a liberdade é uma conquista e não uma dádiva que parte do Senhor. Minha ideia, então, é que é uma relação direta entre essa produção literária do período Júlio Cláudio, né, que vemos, né, na poesia, na historiografia, em diversos gêneros literários que se referem aos libertos, e essa política da escravidão inaugurada por Augusto e que tem como ponto central esse novo estatuto do liberto. O latino juniano geralmente é invisível nas fontes literárias e mesmo na documentação epigráfica. Poucas vezes aparece claramente o seu estatuto. Mas é possível uma leitura dessa documentação literária, percebendo nela, né, que, na verdade, esses autores têm em mente esse tipo de estatuto ao dissertar sobre a figura do liberto, inclusive ao utilizá-la, né, como uma certa forma de metáfora para qualificar outros tipos de ascensão social no Principado, que não aqueles diretamente relacionados aos escravos. É interessante perceber nessa literatura que o discurso sobre os libertos é também um discurso sobre a própria aristocracia imperial e sua dinâmica social. O que isso quer dizer? Que autores como Sêneca e Petrônio, por exemplo, né, se servem da figura do liberto, né, e da forma de ascensão social deles, né, da sua trajetória, né, para criticar determinados aristocratas, né, que para eles teriam uma conduta semelhante à de ex-escravos. E daí eles partem de um estereótipo de que o liberto é aquele indivíduo que preza as riquezas, que tem uma visão utilitarista da vida, que almeja apenas bens materiais para marcar sua ascensão social, é aquele que quer esbanjar riqueza. E o modo como eles representam esses libertos não significa necessariamente, né, que seja uma descrição dessa categoria específica dos ex-escravos, mas que eles visavam, no fundo, a fazer uma crítica de outros aristocratas que utilizavam os mesmos recursos nesse ambiente de competição para afirmar o seu prestígio e autoridade. O que temos, portanto, nessa documentação literária não é a descrição de uma categoria social homogênea ou liberto, mas uma série de comportamentos que são relacionados a essa categoria, mas que só ganham pleno sentido, só conseguimos compreendê-los se inseridos num contexto político mais amplo, uma grande competição aristocrática, em que se vê uma aristocracia dividida de origens diversas, competindo por prestígio e poder no centro do império, que é Roma. Então é importante ter em mente, né, esse ponto, para não simplesmente tomar ao pé da letra, né, esses estereótipos, né, produzidos pela documentação literária e torná-los tipos sociais reais. Bom, essas são as linhas gerais da pesquisa, né? Espero que tenha ficado claro e deixo também, ao final, algumas sugestões de leitura, caso tenha interesse em continuar estudando este tema. Até mais.